Olá! Hoje teremos um tutorial de como nos aproveitar de um trapézio grande feito com a sequência de cores erradas. Essa é uma técnica que eu aprendi com um vídeo do Chris Choi, que eu vou linkar na descrição, e é uma técnica que ele chama de Color Scheme Cancellation. Basicamente, existem algumas vezes em que formar o trapézio grande errado ou é muito mais fácil, ou leva a uma resolução geral do centro muito mais simples, e existe um jeito fácil da gente transformar o centro em ter a sequência de cores certas, mesmo quando a gente tem esse trapézio grande errado. Uma coisa para notar é que, para essa técnica, quando você está fazendo o trapézio grande errado, você precisa ter consciência que é isso que você está fazendo e que você vai fazer esse cancelamento da sequência de cores. Então aqui eu tenho o meu trapézio errado, eu tenho um par aqui e eu tenho um último triângulo aqui. Então, basicamente, como que vai funcionar esse cancelamento? Para o cancelamento, eu tenho que ter um daqueles casos em que eu tenho o trapézio grande, um triângulo, e esse triângulo está na posição certa para eu inserir esse par aqui. Só que ao invés de fazer isso, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o par na direita, aqui ele está embaixo, né? Eu vou subir o centro que tem o trapézio que está errado. Eu vou colocar essa barra aqui na direita. E aí eu vou inserir o parzinho que está aqui atrás. E aí quando eu insiro esse parzinho, ao mesmo tempo eu conserto o meu centro. Eu vou mostrar aqui o outro caso, que é quando temos o triângulo aqui em cima, alinhado com o par também aqui em cima. Aí, da mesma forma, a gente coloca o par à direita, sobe o centro que tem o trapézio errado, bota a barra na direita, e aí insere o par. E isso conserta a ordem de cores do nosso centro, que anteriormente o trapézio estava errado. É uma coisa que eu também vou notar antes, né, que muitas vezes a gente vai ter, por exemplo, aqui a sequência está errada, e aqui temos a barra já completa. Então, nesse caso, eu poderia só deixar, desde que a barra não esteja toda na direita, né? Quando eu fizer o slice para baixo, aí eu vou cair no caso em que eu consigo fazer o cancelamento dos centros. Mas uma coisa que eu queria notar é que quando temos os centros alinhados aqui pra gente fazer o cancelamento, note que o trapézio com relação ao triângulo e o triângulo com relação ao meio estão no mesmo sentido. Então aqui o trapézio está no sentido anti-horário do triângulo e aqui o triângulo está no sentido anti-horário do meio. E aí o outro caso que a gente pode ter, aqui temos o trapézio no sentido horário do triângulo e aqui o triângulo no sentido horário com relação ao meio. Isso pode ajudar você, principalmente se você for usar a técnica para o primeiro centro, que é um caso um pouco mais raro do que nos 3 últimos e principalmente 2 últimos centros. Então, isso pode ser bastante útil, porque vai acontecer situações, principalmente nos 2 últimos centros, em que é muito mais fácil formar o trapézio com as cores erradas, ou formar o trapézio com as cores erradas leva a uma continuação muito mais vantajosa. E dessa forma a gente consegue resolver o centro com poucos movimentos a mais para consertar essa sequência de cores. Então, assim, eu acho que é uma técnica bastante simples. Eu vou fazer aqui mais alguns exemplos, mas não tem muito mais complexidade do que apenas isso. Então, aqui um caso em que pode ser útil é a gente veio com esse trapézio grande aqui formado, só que ele tá com as cores erradas. E aqui a gente tem esse caso aqui com o meio e o triângulo oposto. E o bom desse caso é que se eu formar o par, esse triângulo vai vir para esse centro aqui já na orientação correta para eu fazer o cancelamento. Então, eu só tenho que garantir aqui que esse triângulo vai formar o parzinho. E aí, vai estar tudo na orientação correta para eu conseguir fazer o cancelamento. E o centro ficar com o color scheme correto. Aqui temos de novo um caso
em que viemos com o trapézio grande feito errado. E a gente pode só aproveitar ele. Fazendo o cancelamento. Aqui temos um caso em que eu poderia fazer o trapézio grande com a sequência certa, só que aí eu quebraria alguns dos blocos que eu tenho. Então, ao invés disso, eu posso fazer o bloco aqui errado, alinhar esses daqui e fazer o cancelamento. Eu espero que os exemplos tenham sido suficientes para deixar claro como essa técnica pode ser usada, mas honestamente ela é bastante simples e ela é bastante útil. Então eu acho que todos vocês devem achar bom uso para elas nas suas solves. É isso e bons treinos!